Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Muito bem, pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Yellow Brasil Podcast, programa de número 189 desse seu podcast aqui sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br, do Spotify, Apple Podcasts, do Google Podcasts, do Deezer, ou deste banquinho onde estamos sentados na praça, olhando o horizonte, vendo o que pode acontecer, né? Sou Danilo Batista, host de volta para a apresentação deste programa e para a gente falar aí dessa, eu vou chamar de partida, porque é o mais próximo que a gente tem, entre Steelers e Bills, semana 14, tenho a presença, o retorno de Melina Bortoluso. Tudo bem, Melina? Fala, pessoal. Boa noite a todos. Tudo bem, na medida do possível. Esse é o espírito, Melina. Esse é o espírito. É assim que estamos nesse momento. Assim como Ricardo Rezende. Muito boa noite, chefia. O que é que você tem para o programa de hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os amigos ouvintes. Sempre satisfação estar aqui de volta com os amigos da mesa e com os amigos ouvintes. Vamos lá falar sobre essa segunda derrota consecutiva do Steelers. Parece que a última vitória já vai fazer uma off-season inteira, dada o tamanho e desempenho pífio dos últimos jogos dessa equipe, principalmente da unidade ofensiva. E eu agradeço muito por ter a oportunidade de ter uma voz aqui nesse podcast para poder desabafar, para poder tirar essa energia ruim que essas derrotas acabam trazendo. Então nem poupe, Danilo, vamos logo começar. Eu acho que a gente vai acabar fazendo o seguinte nesse programa, Ricardo. Eu acho que você vai concordar comigo, que esse programa vai ser tal qual um chiclete de marca ruim, aquele que você mastiga, dá um rápido docinho na boca e vai passar 2 horas com um gosto amargo. Eu acho que vai ser nesse ritmo que a gente vai, porque eu só consigo ver entre positivos para essa semana 3 fatos e três coisas muito rápidas. Primeiro, dentro do jogo, é que Jordan Berry continua em ritmo, embora tenha chutado 8 punts contra o Buffalo Bills. Ele continua chutando punts de um bom nível, coisa que antes dessa temporada a gente não esperava, e a gente vem até exaltando Jordan Berry nas últimas semanas, entre vitórias e jogos com vitória e jogos com derrota. Então ele é um das poucas coisinhas que brilham. A segunda coisinha que brilha nesse jogo foi Cam Hayward, mas até o ponto em que o Bills entendeu o que é que precisava fazer, ajustou e parou Cam Hayward. E a terceira coisa é a classificação dos Steelers para os playoffs, que veio até mesmo antes de entrar em campo, então não tem interferência absolutamente nenhuma no resultado desse jogo. Se vocês quiserem tocar nesses pontos, vocês podem passar, senão a gente afina os instrumentos e vamos para a corneta. Eu acho que tem mais uma coisa. A gente bateu o recorde de maior número de jogos consecutivos com pelo menos um sec. Isso é 70 jogos já, né? Isso é muito bom pra nossa defesa. Mostra que a gente tem uma defesa muito consistente há 3 temporadas, né? 70 jogos, acho que dá isso, pelo menos. Dá 4 temporadas e meia. Então, muita coisa. Basicamente 4,5. Eu tava vendo umas estatísticas muito interessantes sobre esse dado que a Melina trouxe, que no meio dessa sequência de 70 jogos ainda tem sec do glorioso Jarvis Jones, tem sec do glorioso Ricardo Matthews. Eu só não achei sec do glorioso... Jesus. Só não achei sec do glorioso Ken Thomas. Se achar sec do Ken Thomas, aí sim, viu? Porra, bicho, 70 jogos é muita coisa, cara. Tanta coisa já mudou dessa defesa, meu Deus. É muita coisa, e a linha ofensiva dos Bills ontem tava muito boa. Chegou um momento que eu até achei que a gente não ia conseguir fazer um sec, que tava difícil, mas a gente conseguiu. Nosso front seven é muito bom. Isso merece parabéns aqui, um destaque positivo. Deixa até a corneta pra NBC aqui, porque eu vi o gráfico de 69 sacks conseguidos, mas não teve o gráfico de 70. Pô, bicho, se só falta um sack, o time vinha 69 jogos conseguindo todo o jogo. Você tinha que ter a arte pronta, bicho. Não dava pra contar só com os 69, você tinha que mostrar a parte dos 70 também. Corneta aqui pra NBC também. Bom, é isso, gente. O Steelers está nos playoffs, mas vocês sabem como é que tá a situação nesse momento. Então a gente vai passar para lados negativos. Alguns ouvintes já destacaram e eu queria que você começasse por esse ponto, Ricardo.
a impressão que a gente tem assistindo do lado de fora, e aí o Daniel Trombeta, Luiz Tavares principalmente, eles reclamam, é de apatia completa, é de que parece que o time não descansou e acabou falecendo no meio desse turbilhão que foram as últimas semanas. Você tem essa impressão também? Como é que tá essa situação? Total impressão com relação a esse time que não contagia em absolutamente nada, desde aquela partida contra a equipe do Baltimore Ravens, passando pelo jogo contra o Baltimore, agora contra o Bills. Em nenhum momento a gente parece ter o momentum da partida do nosso lado. Tem alguns momentos que a defesa acaba surgindo. Ontem teve interceptação, Ken Hayward chegando bem em cima do Josh Allen lá no início da partida e tudo mais. E tem pick six, Joe Hayden contra o Ray. Tem isso tudo, mas são flashes. O time não aproveita muito bem desses momentos. Então, para mim, é o grande ponto que mais me preocupa no time, é isso. E ontem, de madrugada, na verdade, o Danilo mandou eu dormir depois que eu comecei a falar sobre isso, parecia um devaneio. Mas eu continuo com essa impressão quando eu vejo o replay, para um dos melhores momentos do jogo. A linguagem corporal dessa galera do Steelers está uma desgraça, tá muito... Eu posso estar viajando aqui, eu posso estar indo muito longe, mas não é o Steelers que a gente de fato está acostumado a ver. Tem um motion que o Claypool faz. O Claypool tá olhando pra baixo, meu amigo. O Claypool tá olhando pra baixo. Olha pra frente, fica firme, mantém a postura. Ele tá olhando pra baixo. Parece que todo mundo já sabe que a jogada não vai pra ele só pela linguagem corporal que o Claypool tá indo, porque ele tem sem vontade nenhuma. Eu não tô querendo botar uma crítica, obviamente. Tô querendo pegar o Claypool pra Cristo aqui. Nunca disse. Tô usando um exemplo. Posso citar milhões de exemplos que teve durante o jogo com diversos jogadores no chão, coisa que a gente não vê. O Mika Fitzpatrick é pra chegar agarrando o Diggs naquele lance que o Diggs se livrou e saiu correndo pra sei lá quantas mais jardas e o Fitzpatrick não chega. Aí tem outro lance que o Nelson escorrega e o Diggs tá sozinho. Não sei se é o Diggs ou era o Gabriel Davis, eu não lembro agora quem era. Foi um recebedor do Bills que ficou sozinho, porque o Nelson acabou escorregando. Aí Mike Tomlin não quer arriscar no final do segundo quarto, com 2 tempos para pedir, com 50 segundos depois da pick six do Big Ben, 2 pontos de vantagem, uma corrida para Jalen Simmons e vão todo mundo embora pro vestiário. Que tipo de mensagem você passa pro seu time fazendo um negócio desse? Que ninguém confia no ataque. 2 tempos para pedir, você tem plenas condições, com 50 segundos, para poder fazer qualquer coisa que seja ainda, arriscar algo. O time abre completamente mão de fazer alguma coisa. Então, o time hoje não tem uma faísca, o time hoje não tem um jogador para pegar a bola, principalmente no ataque, que empolga mais. A defesa segura tudo mais, mas fora fazer uma big play como uma pick six ou algo desse tipo, não vai trazer a empolgação necessária pro time se contagiar. Já vê isso mais no ataque, é coisa da NFL, a NFL é uma liga ofensiva. Então a gente não tem jogador no ataque hoje que possa pegar a bola e mudar o ritmo do jogo, mudar o destino da partida em apenas um lance. A gente não tem jogador no ataque hoje. Então o time vai seguindo desse jeito, mandando um passe curto. Quando você tem Jalen Samuels como uma opção no terceiro quarto para querer botar fogo no jogo, você tá num buraco que, meu amigo, a gente tava perdendo por 2 jogos, por 2 pontos, perdão, mas a sensação que dava que tava perdendo por 4 posses de bola, que o jogo acabou naquela interceptação do Big Ben, e de fato o jogo acabou ali, não teve nenhuma chance mais pro Steelers. Então sim, o time tá muito apático, tá muito, muito apático, e isso me preocupa, porque o Mike Tomlin tem essa característica de segurar o elenco nesses momentos, de dar a volta por cima nesses momentos difíceis do jogo. Quantas vezes a gente já não viu do Steelers no comando de Mike Tomlin, porque ele segura ali na sideline, até o próprio Mike Tomlin. Não vou conseguir ficar vendo a cara do Tomlin com a máscara e tudo mais, mas toda hora parado ali na sideline, não vou dar pra conversar com ninguém. Até depois do jogo, quando a gente consegue ver as palavras, ouvir as palavras dele, ver ele, a coletiva após-jogo, mais uma vez, a gente não cumpriu com o que estava planejado, parabéns ao Bills pela vitória, vamos focar na próxima semana
semana contra o Bengals. E se você fala na sua primeira vez, na terceira semana consecutiva, eu vi sangue nos olhos contra o Ravens. Depois o Mike Tomlin tava, mas contra o Football Team ele já não tava. Contra o Bills ontem ele já não tava. Enfim, isso tudo me preocupa muito. Reproduz muito o que o Steelers é hoje. E é por isso que existe tanta terra arrasada. Tá 11-2, tá nos playoffs. Mas eu não consigo ter uma perspectiva de que esse time vai conseguir fazer mais algo na temporada. Isso contagia o time, contagia a torcida e ele tá aqui, em sessão de descarrego, por mais uma semana, por não saber como é que o Steelers vai se portar na próxima. Eu tô com medo de enfrentar o Bengals todo desfalcado no próximo Monday Night. Aí, assim, a gente não tem mesmo um playmaker no ataque, igual o Ricardo falou, mas até pelo menos o último jogo contra os Ravens, a gente via vontade no ataque de jogar. A gente via, assim, raça do pessoal que tava dentro de campo pra buscar um jogo. Buscou o jogo contra os Ravens, jogo super difícil em Baltimore, buscou aquele jogo contra os Cowboys, que tudo bem que a gente jogou super mal, mas a gente conseguiu buscar o jogo. Mas agora parece que a gente toma um touchdown e a cara de todo mundo é de derrota. A gente aceita que a gente vai perder, tá? É o que o Ricardo falou, tá contagiando todo mundo. A torcida, eu mesmo ontem, depois que tomou aquele touchdown, o primeiro touchdown do segundo tempo, filmou o TJ Watt na sideline, ele tava com a maior cara de derrotado. Nessa hora eu falei, perdemos, e eu desanimei pra caramba de ver o jogo. Terminei de ver porque porque eu gosto de sofrer. Mas, cara, todo mundo muito desanimado. E assim, hoje eu achei desde o começo do jogo o ataque muito desanimado. Desde o touchdown do Washington, o pessoal não comemorou muito. Isso me preocupa bastante também. Tá todo mundo com muita cara de derrota. Eu não sei o que aconteceu pra mudar o clima no time de uma semana pra outra, assim, do nada, sendo que a gente tava vindo super bem na temporada. Isso tudo são sinais que, de fato, posso sinalizar. Eu não quero crer que a gente esteja viajando ou indo muito longe disso. Indo longe mesmo, acho que seria a palavra, para poder tá com essa sensação no ataque hoje. A Melina falou sobre a questão de comemoração e tudo mais. Eu lembro, na época do glorioso Rashad Mendenhall, quando o Mendenhall fazia um touchdown, o time ignorava o Mendenhall de uma forma, e aí, alguns anos depois, aí começa a surgir as histórias, né? Que o Mendenhall era um mala, que o pessoal realmente não se dava bem com o Mendenhall e tudo mais. Então, tudo são sinais que estão surgindo, que talvez hoje possa não fazer tanto sentido, mas daqui a uns anos pode vir a surgir algo, não sei. Mas o fato é que o ataque hoje não tem essa faísca pra gente poder mudar o rumo do jogo em apenas uma jogada, e aí a defesa vai entrar em campo, a defesa é cansada, esgotada a defesa, como ele falou, o TJ Watt já com aquela cara de que eu não aguento mais. Foram 41 jogadas do Bills no segundo tempo, 19 jogadas do Steelers só de ataque no segundo tempo. 41 jogadas é muita coisa. O Steelers é o segundo time que tem uma média superior de punts por jogo. O Steelers só tem uma média superior de punts por jogo do que o Jets. O Jets é a melhor média de 5 punts por jogo. O Steelers tem 4.8. Quando a gente for ver os times que fazem parte dessa lista, não são times muito bons de a gente ficar se comparando. A gente vê o Bengals, a gente vê o Bears, a gente vê o Eagles, o Jets, o Giants. São os times que hoje estão com a gente nessa lista, entendeu? Então, não tem uma perspectiva, como eu disse anteriormente, de que isso vá melhorar, de que as coisas estão indo, e a pior coisa é a sensação da temporada tá desmoronando bem lentamente na sua frente. Aí a gente que, pelo menos, como torcedor já algumas vezes, mas no tempo de vida desse podcast, a gente já viu a temporada ir morrendo dentro de um jogo de playoff, jogo final de classificação, porque em todo o nosso tempo aqui a gente basicamente ou estava nos playoffs ou estava extremamente perto, assim, sentindo o cheiro da vaga, e não rolou a classificação como nos 2 últimos anos. Mas para ir assistindo isso acontecer semana a semana e só ir piorando, cara, é muito difícil. No ano passado, aquele time sem quarterback, a gente chegou para esse ponto da temporada, semana 14, 15, até com mais esperança do que tá nesse ano, sabe?
Foi uma boa analogia de você trazer esse ponto do time de 2019, daquele ataque terrível, comandado por Duck Hodges e Mason Rudolph, que incrivelmente, quando a gente... Muita coisa mudou em um ano pro Bills, enfim, Josh Allen tá continuando super desenvolvimento e tudo mais. Mas no jogo contra o Bills da temporada passada, a gente perdeu, foi por 17-10, eu acho. Mas a gente viu um ataque esforçado. O Duck Hodges teve, sei lá, 5 interceptações, 4 interceptações. O Duck estava tentando fazer alguma grande jogada. E eu não tenho nenhum problema com isso quando o time tá lá. O Duck Hodges tentando lançar ser interceptado. Eu sei que o Duck Hodges não vai lançar uma bola perfeita de 50 jardas para um touchdown, e ele estava arriscando para dar a melhor posição para o time ganhar. Eu não tenho problema com o time jogar assim. Eu não tenho problema quando o Big Ben tava lançando suas 50 bolas e o time estava ganhando. Eu não tenho problema com isso. Não, se for perder, também não tenho. Eu até falei hoje de manhã no Twitter. Perder não é o problema. Perder faz parte do esporte. A gente vai perder, a gente sabia que a gente não ia ganhar essa temporada invicta, todo mundo sabia disso. Uma hora ia acontecer, o time a ser batido, era o time a ser batido na NFL, até então todo mundo queria vencer do Steelers. Uma hora isso acaba acontecendo. Não tem problema com a derrota em si. Eu tenho muito problema com a maneira como a derrota está acontecendo e como os atletas estão se portando no campo. Eu tenho milhões de problemas com isso. Eu tenho toda minha carga de estresse, de questionamento, vai para isso. Vai para a postura de como o time está se apresentando nesses últimos jogos. Como o Miller falou, a cara da derrota. E aí chega no ponto, bicho, que qualquer pergunta que você, amigo ouvinte, tenha mandado sobre o que é que dá para buscar no mercado, aonde dá para... Não adianta. O Steelers está num ponto em que fundamentalmente nada vai funcionar, porque toda a impressão que dá olhando de fora é que acabou o gás, de que acabou a vontade, de que enquanto tava 11-0 a vantagem estava sendo mantida, mas depois que perdeu a primeira desabou tudo e qualquer resquício de coisa que estava funcionando não roda mais. Então, o que é que existe para fazer para botar de volta nos eixos? Precisa ligar de volta o motor, sabe? Você está descendo a ladeira, desligou, virou a chave, desligou e deixa descer lá. Nem aperta freio, nem porcaria nenhuma. Só deixa descer e vê o que é que dá. E tenta sobreviver nessa história. Então, ou a chama acende de novo, e aí volta a ser curioso que Mike Tomlin nunca teve esse perfil de deixar o time se governar por si só. Ele sempre foi o treinador dos jogadores, muito mais até do que de esquema ou coisa assim. Chega uma hora que não tem mais o que fazer a não ser isso, a não ser trabalhar o lado psicológico e de vontade. E aí até quando Luiz Tavares, o Dantas, Danilo Bueno e mais um monte de outras pessoas perguntam sobre aonde está a culpa, Mike Tomlin, Randy Fitchner, esquema, grupo de running back, OL, tá um pouco em tudo. Todos os setores, todos eles. A gente está começando por ataque, mas bota ataque e defesa na história também, embora a defesa seja mais vítima do que necessariamente culpado. Todos eles vão ter sua parcela de culpa. Se você já entrou sem a vontade, a tua execução vai ser ruim. Se o teu esquema não tá bem armado e organizado e balanceado, não vai adiantar nada. O exemplo do Claypool fazendo motion, do Ricardo, foi perfeito. De que adianta você entrar na modernidade da NFL, movimenta todos os jogadores, tenta descobrir o tipo de cobertura e tal, se você não vai fazer nada com isso? Aí, bicho, até eu ali de wide receiver correndo de um lado pro outro, faço a mesma coisa. Então todos os setores, se a linha ofensiva consegue abrir um gap e o running back corre exatamente atrás da bunda do guard, sem fazer movimento nenhum, não vai adiantar de nada. Se a OL não consegue abrir o buraco, também não adianta de nada. Então todos os setores estão complicados. Então não dá nem para dizer para voltar para o básico, para fazer o simples e o fundamental, porque o time já estava num esquema extremamente simples também para começar, que é faça movimentos curtos, receba a bola, ganhe jardas depois da recepção. Depois disso você vai fazer o quê? Você vai colocar o wide receiver, o wildcat para receber a bola, porque é só o que tá faltando. Então, não tem nada à vista, ou vem alguma chama de vontade, assim, de algum lugar sobrenatural, ou
ou não vai ter perspectiva para ganhar de absolutamente ninguém. Por isso que a gente não entra aqui pesado nem em questão de playoff. Vários de vocês também perguntaram, o sonho de Super Bowl ainda existe, ainda dá para pensar nisso. Bicho, a gente está numa situação em que, se não tiver nível, ritmo e vontade para ganhar do Bengals na próxima segunda-feira, não adianta mais pensar em nada depois disso. Vai jogar nos playoffs, pode mandar um e-mail pra NFL dizendo, os caras não estão afim não, mete um WO aí, vamos descansar. Será que o ouvinte chegou até aqui sem morrer de depressão? Vou confessar pra você que teve alguns. O Alexandre de Inés, por exemplo, ele diz: eu só desejo um coração forte pra todo mundo que passa raiva com esse ataque. Ercane de Mustafa, só dor e sofrimento, queria esperanças. Igor Ribeiro, minha pergunta é pessoal: como aguentar um jogo inteiro do Steelers com esse ataque? Sabe o que é? Sabe o que é? Eu não sei falar se é bom ou se é ruim. Realmente não sei. Mas o que torna a gente mais complicada ainda, a nossa vida mais difícil ainda, é que a gente critica, e eu tô pegando um pesado com o Mike Tomlin, porque de fato tem que pegar por ele, e por favor, não venha com as tochas, tipo aquele meme dos Simpsons, um monte de gente com tocha, né? Porque já tem uma derrota dessa e já começa a surgir aquela galera com aquelas tochas no meme dos Simpsons, turma do Fire Tomlin, né? Longe disso, não é isso que criticar não quer dizer que a gente vai querer que ele saia, como teve gente no Twitter ontem pensando que eu falei, só porque eu fiz uma crítica a Mike Tomlin. Não, muito longe disso. Mas o lado ruim ou bom de tudo é que tudo isso que a gente está falando aqui, os culpados, normalmente eu vou centralizar o grande culpado, o Mike Tomlin, como o grande responsável do time, é nele também que onde a gente pode tirar qualquer tipo de força que esse time, ou qualquer tipo de esperança que esse time vai conseguir melhorar. E não tem um cenário melhor do que Mike Tomlin, Ben Roethlisberger goste do que um jogo contra o Bengals em final de temporada, o Bengals completamente acabado, o Steelers chega lá, vence e pronto. A gente já tá semana que vem aqui todo sorrindo de novo, com a esperança, o coração quentinho já, tudo dando certo por conta disso. A vida do torcedor do Steelers é realmente muito, muito peculiar. A gente critica a sessão de descarrego aqui, mas é em cima dessa turma do descarrego que passa a nossa esperança. Então eu tô aqui com essa vibe toda negativa, mas ainda tem aquele 0,1%, 0,1% não, mas tá aquele percentual ainda que confia que Mike Tomlin vai dar algum tipo de jeito nesse time, e isso eu vou levar provavelmente até o final da temporada. O ruim é isso, é muito ruim isso. Que vai ficar com a esperança é a única que morre? Exato. O que, assim, a gente precisa também dar essa cota de esperança. Não parece que vai ter nada. Assim. Só que esse é o mesmo time que algumas semanas atrás, um mês e meio atrás, tinha coisa que estava aparecendo, tá? Você tinha... Bicho, talvez se a temporada acabar agora, o que vai ficar marcado aqui, impresso na minha mente, é aquela formação que o Steelers fez de bunch, três caras de um lado, com Trey Edmonds e um monte de gente bloqueando, acho que foi um touchdown de Chase Claypool mesmo, 3 caras bloqueando na frente dele e ele passando sem ninguém atrás dele, porque o bloqueio estava todo ali. Coisas realmente, um Steelers realmente fora da caixinha que a gente está acostumado a ver, apareceu nessa mesma temporada. E nesse lado ofensivo, não foi o lado que a gente teve as grandes perdas de lesão. A grande diferença que eu vejo aí é mentalidade psicológica, motivacional e mentalidade ofensiva mesmo. Era um time que distribuía bem as duas situações, era um time que conseguia fazer coisas diferentes do que o que a gente viu agora. Se a gente pegar um All-22 hoje, é capaz de que metade da jogada seja a rota cruzada no meio na expectativa de receber mais passes, mais uns 30% da rota out curta e o resto um balão ou outro que foi tentado em profundidade para ver se ganhava interferência. E até nessas jogadas para tentar ganhar interferência, você vê a mudança. No começo da temporada, no meio da temporada, especialmente, ali naquela altura que a gente enfrentou o Eagles, essa bola era claramente para Chase Claypool. Era o cara que ia para velocidade, era o cara que tinha mais chance de saltar e voltar com a bola, a recepção contestada, e era o cara que conseguia atrair melhor essas faltas.
Hoje, uma jogada dessa vai pra James Washington, que com todo respeito a James Washington, inclusive tá sendo um dos caras que mais recebe nos Steelers. Não era o perfil que a gente costumava usar, saca? Ou sai uma jogada dessa pra Eric Ebron, sei lá. É esse o tipo de coisa que a gente questiona, sabe? Por que tinha tanta coisa que tava funcionando, que você viu que não que parou de funcionar, ou outra coisa que você tá tentando, por que você não tenta pelo menos voltar pro que você tava fazendo? O Seattle Seahawks entrou nessa temporada com toda aquela campanha de deixa o Russell Wilson resolver e tal. Começou bem, de repente acabou. O Bills, inclusive, foi um dos grandes algozes dessa história. Eles tranquilamente baixaram a bolinha, voltaram a fazer coisas que eles já faziam e estamos de volta na corrida. Então, esse tipo de coisa que mexe assim na cabeça do torcedor, sabe? No final da história é isso, é dar esperança porque você já viu esse tipo de coisa acontecer e existe alguma coisa pra tentar recuperar, se você quiser. Pra mim é bizarro que o segundo tempo de um jogo feito de ontem, tudo, a gente virou o intervalo perdendo por 9-7, você deu touchdown logo no início pro Bills e tudo mais, beleza, acontece, tudo bem, a gente tá no jogo ainda, você tem 2 tempos inteiros para poder se virar. E aí, a tendência é que a gente volte a fazer esse jogo mais de passe, o jogo terrestre dos Steelers não existe. E aí você bota o Claypool 3 snaps no segundo tempo todo, com o Steelers atrás do placar. Sem explicação nenhuma. O Claypool não tava machucado, não tava com... Fora cabisbaixo, desanimado, ele não tava com nada. Você bota Claypool em 3 snaps, e aí você tem Jalen Simmons como o running back, não vou nem falar running back, para comparar 2 proporcionais, Claypool e Simmons como grupo de skill position. Aí você bota Jalen Simmons como um dos jogadores que tem mais snaps no grupo de skill position da equipe. Não tem uma explicação, não tem nada que sustente isso. Não tem. Não sei de onde é que Mike Tomlin tá tirando uma coisa dessa. O Jalen Simmons vai ser o cara que vai trazer algum tipo de faísca. Claypool vai ser o cara que pode trazer algum tipo de faísca. Com as jogadas que o Danilo falou, de mandar uma bomba. O Claypool é o jogador que mais forçou interferência nessa temporada até então. Você ganha interferência mandando uma bomba pro Claypool. Ele já ganhou várias nas últimas partidas. Se tá ruim pra andar dos jeitos tradicionais, anda assim. O Ravens ser campeão. O Joe Flacco teve um dos melhores playoffs da história da NFL com essa jogada, consagrou o Joe Flacco, foi campeão de Super Bowl desse jeito. E é falso, não fala brincando, não. É a maneira como o seu ataque pode andar. E o ataque andou assim nas últimas semanas já. Então aproveita, você não vai tirar o seu jogador talentoso pra pôr um cara que não vai trazer nada em Jalen Simmons, entendeu? São decisões assim que você não entende. Simmons foi o running back, teve mais snaps no jogo ontem. E aí a gente já não ativou o McFarland, que na segunda-feira foi o cara que era responsável por uma quarta decisiva pro jogo. E aí na semana seguinte ele tá inativo. Esse tipo de coisa. Que mensagem você passa pro seu time com essas decisões muito, muito questionáveis e tudo mais? É muito complicado. É complicado você querer saber o que se passa na cabeça dessa comissão técnica por trás dessas decisões. Muito complicado. E perceba que a gente está quase há 20 minutos aqui nesse descarrego e está basicamente tudo concentrado no ataque. Porque eu não posso esperar que contra um time que tá pegando fogo assim, em alto nível, vem quente mesmo na temporada como o Bills, como a ascensão do Josh Allen, o Stephon Diggs que tava todo esse nível, esperar que uma unidade que tá jogando cansada, porque entra demais em campo, já tava extremamente desfalcada. Dos 4 linebackers, eu tô contando outside e inside, o único que é efetivamente titular é TJ Watt. Você tinha Avery Williamson, recém-chegado no Steelers, e que tinha que ficar com o ponto, porque não tinha mais ninguém nessa história pra ficar, jogando ao lado de uma combinação de Marcus Allen e Ulysses Gilbert, recém-voltado de lesão.
Alex Highsmith e Ola misturados ali como outro outside linebacker. Tava sem Joe Hayden também, então o ponto que você deveria estar marcando melhor, que era a cobertura por um lado ali em cima do Stephon Diggs. Tá? Então são uma série de ausências chave do time que você até diz, pô, bicho, vocês até fizeram um trabalho ok. É claro que não é bonito você ver Cam Sutton e logo depois Steven Nelson escorregando, tentando cobrir Stephon Diggs. Stephon Diggs deu um baile ali. São 130 jardas e um touchdown, mas era pra mais. Tá? Quando você vai ver o resto do time, você vê até que nem Cole Beasley, nem Dawson Knox, nem Gabriel Davis, Isaiah McKenzie, todos eles apareceram muito pouco. Foi Diggs que estourou no time. Não teve um jogo corrido significativo. 43 jardas para Zach Moss, 32 jardas para Devin Singletary, que também não é, o Bills não é um time que é excepcional correndo. Então, a defesa, com todos os desfalques que eles tiveram, enquanto ainda existia jogo, eles estavam trabalhando, estavam dando a oportunidade. Eles conseguiam os turnovers que o time precisava. Mas vem o turnover e nada acontece. Nada acontece, ó. 9:31, primeiro quarto. Josh Allen manda um passe longo, desvia com Cameron Hayward e Mike Hilton intercepta. 1, 2, 3, punt. Então a defesa faz a grande jogada, coloca o time em condições e a chance é absolutamente desperdiçada. E isso aconteceu mais durante o jogo. Cam Sutton recupera um fumble no segundo quarto, 9:42 do segundo quarto. Essa saiu touchdown, mas também porque eles já recuperaram na linha de 30. Então, sabe, a defesa com todos os desfalques consegue trabalhar. O ataque resolveu mudar a sua mentalidade e não trabalha. E tá morto na temporada, absolutamente morto. Sem expectativa da gente enfrentar o que sobrou do Cincinnati Bengals nessa temporada e sair com uma vitória. Isso por mim, inclusive, a gente fecha porque não tem muito o que comentar e vamos para as considerações finais. Melina, você quer trazer mais alguma coisa? Você pode fechar. Muito obrigado por mais um programa, mais uma sessão de terapia. Bom, pessoal, obrigada por mais um programa. Sempre uma honra estar aqui. Sempre muito bom tirar as energias negativas nas cornetas aqui. Mas eu acho que é isso. A gente resumiu muito bem o que está acontecendo com os Steelers e parece que a gente tá sem raça. Eu acho que esse é o que a gente mais precisa trabalhar agora, que a comissão técnica vai ter que trabalhar dentro do vestiário pra ver se a gente consegue acordar, porque tá muito desanimador de a gente assistir o jogo e tomar um touchdown e olhar pra sideline e todo mundo com cara de ok, perdemos, aceitamos. Isso é coisa que a gente, torcedor, faz pra tentar fazer uma zica reversa, não é o que um jogador que tá lá dentro de campo precisa fazer. Mas eu acho que é isso, tentando dar uma visão um pouco positiva, assim. Eu gostei da nossa defesa, eu tava esperando menos com o ataque que os Bills têm e com todas as lesões que a gente tem, que vocês falaram, nossos linebackers estão todos machucados. Eu tava esperando bem menos, eu achei que foi bom. Tudo bem que a gente teve um apagão no terceiro quarto da defesa e o nosso ataque não é bom o suficiente para correr atrás do prejuízo, mas eu achei melhor do que eu tava esperando. E também, para dar um pouquinho de luz no fim do túnel, a gente tem um jogo relativamente fácil na próxima semana e vai ser muito importante pra gente ganhar com bastante pontos diferentes pra ver se dá uma animada nesse time, porque depois disso é só pedrada de novo. A gente pega os Colts, que tem uma defesa muito organizadinha, a gente pega Browns, que provavelmente vai ser provavelmente vai decidir a divisão aí, porque os Browns estão indo muito bem também, e playoffs só pedrada também. A gente tava analisando aqui antes de começar a gravar o cenário de playoffs, só time difícil que jogando com o time que a gente tá hoje, com a animação que a gente tá hoje, chances de ganhar são pequenas. Então, acho que o próximo jogo vai ser muito importante pra gente ganhar e ganhar com tranquilidade pra ver se dá uma animada nesse time de novo. É isso, muito obrigada por mais um podcast. É isso, Ricardo Rezende, sua palavra final neste episódio. Muito obrigado pela sua presença, meu amigo. Eu agradeço, Danilo, pela satisfação. Acho que hoje foi o episódio mais sessão de descarrego que a gente já teve, incrivelmente. Quem eu vi nem parece que a gente tá 11-2. É o que eu mais vejo na pessoal no Twitter e outros times, principalmente. Não sei porque vocês estão assim, estão 11-2 e tudo mais. Eu já tive sensações melhores quando tava 8-5 na temporada passada. Já tive campanhas piores e com sensações muito melhores do que eu tô hoje em dezembro. E por sinal, já ou é a terceira ou é a segunda temporada, vamos dizer que é a terceira temporada consecutiva
que o Steelers ele não consegue se sair bem em dezembro, coisa que era muito marcante da era Mike Tomlin. Mike Tomlin tem até aquela frase famosa foi lá em 2009, 2008, falando, vamos unleash hell in December, vamos liberar tudo que a gente tem em dezembro, e chegou dezembro, mais uma derrota que a gente tem. A consideração final que eu vou deixar, quem acompanha nosso podcast sabe que eu não gosto disso, não sou entusiasta, eu também não sou muito fã de ser aqueles caras chatos para ficar comparando jogador antigo com o jogador que tem hoje, cada um tem seu mérito e tudo mais. Eu não gosto de ficar comparando jogador A com jogador B, se é que você vai entender a referência de agora que eu vou falar. Mas a gente tinha um jogador, infelizmente, que quando ele, nesses jogos, ele costumava mudar o rumo da partida com uma recepção. Podia ser um avanço de uma primeira descida, mas o jogo contagiava. E hoje a gente não tem mais esse tipo de jogador. Não tem esse cara que pega a bola e contagia a unidade. Eu até brinquei ontem, nem brinquei, mas o pessoal pensou que era brincadeira, porque já era final de jogo. Quando o Jordan Dangerfield entrou em campo, o cara ficou maluco no tackle no final do jogo, quando o Bill sofreu interferência lá, o Hilton fez interferência no Dawson Knox na linha de uma jarda, o Dangerfield entrou em campo na formação, ele nem deu teco, mas o bicho ficou louco dentro de campo. É isso que falta, mas o Dangerfield olhou ao redor, todo mundo lá pra baixo, cansado e tudo mais. Aí o Dangerfield vai e volta pro cantinho dele. Aí falta um jogador desse no ataque, que venha fazer esse tipo de... que venha chamar depois de alguma jogada todo esse contagiar a unidade como um todo. Hoje a gente não tem esse tipo de jogador, e diria que a régua do Steelers para esse tipo de jogador, a gente tinha aquela famosa Young Money Crew formada pelo ex-Clube 84, Mike Wallace e Emmanuel Sanders, que levou o Steelers para Super Bowl. O Steelers foi para o Super Bowl há 10 anos assim, com esses três jovens wide receivers e o Hines Ward, o Rick Miller lá ajudando o Big Ben. A gente viu o Mike Wallace com temporada de mais de 1.000 jardas como o principal deep threat da liga, e nem isso foi régua suficiente para que o Steelers pagasse o Mike Wallace para um segundo contrato. Isso não foi régua. Então, a gente tem esse jogador hoje disponível entre os jogadores de skill position para ganhar um segundo contrato do Steelers, a régua lá em cima. Não sei, não tem. A gente viu o Bills pagando um caminhão de dinheiro pro Stephon Diggs fazer o que o Stephon Diggs fez. O Danilo falou, só deu o Stephon Diggs. O Stephon Diggs botou a bola embaixo do braço, quando o ataque do Bills não andava, vamos dar a bola para quem sabe jogar. Deu a bola pro Stephon Diggs, boas coisas acontecem quando você dá a bola pro seu principal jogador de ataque. O Stephon Diggs mais de 100 jardas, acho que quase 30% das jardas do ataque do Bills foi no Stephon Diggs. O Steelers tem esse jogador hoje? Não tem. A gente vai ter como isso foi até uma fortaleza do time, que bem até chamou a atenção durante alguns momentos da temporada. Tem jogadores que não são nem um pouco egoístas, jogadores bons jogadores que podem lá estar cumprindo o seu papel. Se o jogo estiver caminhando bem, a gente vai sair bem na partida. Mas se a gente passar por alguma dificuldade, começar os jogadores errarem, drop e tudo mais, a gente vai ficar num buraco sem fundo. É isso que está acontecendo. Então, são coisas que faltam hoje no nosso ataque, que trazem de fato toda essa preocupação. E vamos torcer, né? Novamente, nada melhor do que um jogo de AFC Norte contra o Bengals fora de casa, um Bengals completamente desfalcado, pra gente poder recuperar um pouco da nossa moral. O tipo de jogo tá aí pra gente poder ousar, arriscar e ganhar bem pra terminar a temporada, como ele bem falou, 2 jogos complicados contra Colts, time muito organizado, e a equipe do Cleveland Browns. Então, vamos lá, são semanas que... Vamos terminar o ano tenso, ao contrário de talvez o ataque dos Steelers, pra torcida tá bem
bem tenso essa montanha-russa depois dessas 2 últimas derrotas. Fica com a esperança de dias melhores que estão por vir. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. E depois de muito tempo, com uma semana normal do Steelers, né, a gente pode voltar a ter o nosso no terrão. Então a gente volta também com o terrão ao longo da semana. Fica atento ao É isso, fica na expectativa aí por mais episódios do Black Yellow, expectativa por dias melhores nesse time, porque quando alguém perguntar pra você, nossa, mas por que vocês estão com esse sentimento, esse gosto amargo aí, tá 11-2, você diz, não. A gente teve uma temporada 10-0 e a gente tá em outra temporada 1-2, porque é essa a impressão total que tá passando. Então a gente precisa que o time dê uma recuperada, precisa ligar o desfibrilador aqui no Steelers, senão a gente vai deixar de fazer o Black Yellow Brasil, isso vai virar Grey's Anatomy, bicho. É só lesão, medicina e drama. Se eventualmente alguém vai ficcionalmente morrer, né? Mas vamos esperar que o time reviva aí nessa história e fica aí acompanhando nossas redes sociais, @BlackYellowBR no Twitter, no Instagram, acompanha o canal no Telegram, t.me/BlackYellowBR, acompanha o nosso site, fambonanet.com.br, é onde estão saindo os nossos podcasts, o Fambonanet, a casa do Black Yellow Brasil, nesta internet maravilhosa, e a gente volta aí durante a semana com um episódio no Terrão, a gente volta com um episódio pré-jogo contra o Cincinnati Bengals. Nos vemos lá para mais injeções de esperança. Um grande abraço para todos vocês e até lá. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. What up, y'all? It's Joe Budden, here to talk about Prize Picks. Prize Picks is the best place to win real money while watching football. Season-long fantasy can take so much time, but on Prize Picks, I can pick a new lineup every day. The app is really simple to use. To create a lineup, pick more or less on at least 2 players. Prize Picks puts their members first, so all withdrawals are fast, safe, and secure. When my lineups hit, I can get my money in as quick as 15 minutes. On Prize Picks, you can mix and match players from different sports. Combine your favorite players from football to basketball to hockey to WNBA. Prize Picks is the only daily fantasy app with injury insurance. If your player goes down in the first half, Prize Picks won't count it as a loss. Right now, Prize Picks will give you $50 instantly when you play your first $5 lineup. Just download the Prize Picks daily fantasy app and use code GOAL. That's code GOAL on Prize Picks to get $50 instantly when you play a $5 lineup. Prize Picks, run your game. Must be present in certain states. Visit prizepicks.com for restrictions and details.